Agora sim está gravando. Aí vocês não podem mais falar coisas comprometedoras. Então, beleza, pessoas, aulinha de hoje aqui, a gente vai falar sobre ponteiros, ok? Então, vamos adentrar nesse mundo dos ponteiros, fazer aí alguns códigos, alguns exercícios relacionados, para a gente começar a entender como que funciona esse tipo de característica aqui dentro da programação que é bastante útil para a gente, tá? Aí, depois, no final da aula, eu quero trocar uma ideia com vocês, para ver se vocês tiveram ali alguns conteúdos, que daí a gente vê semana que vem, mas isso é depois, então não quero me adiantar aqui, conversamos mais tarde. Então, beleza, vamos começar aqui e hoje vamos falar sobre ponteiros, beleza? Então, primeira coisa, né, que é importante a gente colocar é que quando a gente está trabalhando com ponteiros, a ideia é a gente utilizar ele para fazer modificação de argumentos em funções. Então, essa é uma das possibilidades que a gente tem quando a gente está falando de ponteiros. A outra é para a gente fazer a alocação dinâmica, né, de memória ou alocação dinâmica de rotinas. Então, eu vou conseguir ter uma característica de otimização de memória se eu faço essa alocação dinâmica, né? Obviamente, eu também posso fazer muita coisa errada se eu faço alocação dinâmica, então eu tenho que, obviamente, entender e saber o que eu estou fazendo para que eu não exploda a memória do computador, né? Não dê algum tipo de pane, né? Não pane do sentido, o computador vai parar de funcionar, mas de eu não invadir memória de outros programas, de eu não lotar a memória com lixo e coisas do gênero, tá? Então, obviamente que isso aqui é bem interessante, é bem útil para a gente, para a parte de otimização, mas é algo que a gente tem que se preocupar bastante, tem que tomar um certo cuidado quando a gente está trabalhando com isso, com essa característica de alocação dinâmica, seja de memória, seja de rotina, seja de qualquer tipo de instrumento que a gente tem dentro ali da programação, tá? E também, mas não menos importante, por último, a gente tem ali o aumento de eficiência em rotinas, né? Então, tem algumas rotinas que, caso eu faça com ponteiros, eu vou conseguir fazer com que a eficiência dessa rotina ela se torne muito maior, muito melhor, né? Então, aqui basicamente a gente vai fazer a utilização desses ponteiros para que a gente melhore o nosso código, para a gente conseguir fazer coisas mais interessantes e mais robustas dentro da nossa programação. Seja voltado a variáveis, memória, seja voltado à modularização do meu código em si. Tá? Eu posso trabalhar com essa questão de ponteiros, tanto na parte de alocação de memória, alocação de variáveis, quanto na parte de modularização de rotinas, modularização do nosso código. Beleza? Então, basicamente é por isso que a gente trabalha aqui com ponteiros e a gente estuda ponteiros. Ok? Opa! Então, o que é um ponteiro, né? Um ponteiro, ele vai ser uma variável que contém um endereço de memória. Então, ele é um tipo de variável, no fim das contas, só que em vez de ele armazenar um conteúdo, ele vai armazenar um endereço de memória que, obviamente, vai estar apontando para outro local, tá? Então, a ideia de eu criar um ponteiro é eu armazenar na minha memória um localizador, eu armazenar na minha memória uma outra posição de memória. Então, estou criando um espaço reservado para colocar uma posição. E dentro dessa posição, aí sim, eu vou ter um conteúdo. Então, o ponteiro, ele tem justamente essa característica, essa função de apontar. Então, sempre que a gente está trabalhando em ponteiro, a gente vai estar relacionando ele à memória em si do meu sistema, ok? E ele vai apontar para outras posições de memória. Então, quando eu crio um ponteiro, eu não estou criando uma variável que recebe conteúdo. Eu estou criando uma variável que recebe uma posição de memória e essa posição de memória pode conter um conteúdo. Beleza? Aí entra todo um ponto de eu fazer ponteiro de ponteiro, não vem ao caso agora, tá? Mas, normalmente, a criação do ponteiro eu vou fazer utilização para
armazenar uma posição de memória, ok? E normalmente ele vai apontar para outra variável. Como que a gente declara o ponteiro? A gente vai ter as mesmas regras de nomenclatura de variáveis, porque no fim das contas o meu ponteiro também vai ser uma variável, ok? Porém, eu sempre vou colocar o asterisco na frente desse nome. Então, eu determino o tipo da minha variável, ponteiro, coloco o asterisco e coloco o nome dela. O tipo ali são os tipos padrões que a gente já conhece. Então, tipo int, tipo char, tipo float, tipo longint. Então, eu tenho os tipos para a criação desses ponteiros também. Então, uso os mesmos tipos nominais que a gente já conhece, asterisco e o nome do meu ponteiro. Nomenclatura padrão também. Não pode ter espaço, não pode começar com número, tem que sempre começar com letra, né? Não pode ter os caracteres especiais. Então, vou colocar um nome lá qualquer na minha variável. E ela vai ser tratada como uma variável dentro do código, só que em vez dela receber valores, ela recebe endereço de memória, tá? Então, para ficar mais claro isso aqui para a gente começar a entender, aqui eu estou mostrando para vocês uma tabela, tá? Aonde na coluna da esquerda eu tenho os endereços de memória e na coluna da direita eu tenho o conteúdo da memória, o conteúdo que eu tenho naquela posição de memória. Então, a primeira linha ali, que seria a posição 1000 da memória, ela está em branco, então a gente pode considerar que isso ali é lixo, ou que não importa para a gente qual que é o conteúdo. Na posição 1001, eu tenho um conteúdo que é 1100. Então, dentro da posição de memória 1001, eu tenho um conteúdo que é 1100. Então, isso é um ponteiro. Então, eu aloquei um espaço da minha memória específico para armazenar outra posição de memória, para apontar para outra posição. E se a gente for lá na posição 1100, o que a gente vai encontrar dentro da posição 1100 de memória? Dentro da posição 1100, eu encontro o caractere A. Então, dentro da posição 1100, eu tenho um conteúdo realmente alocado na memória, e na posição 1001, eu tenho outra posição de memória. Então, a gente pode falar que o 1001 está apontando para o conteúdo caractere A, mas ele não contém o conteúdo caractere A, ele contém a posição de memória que contém esse conteúdo. Beleza? Então, ponteiro funciona dessa forma, ele aponta para outras posições de memória, ele não contém os conteúdos da memória em si. Tá certo? Até aqui, beleza, pessoas? Fez sentido isso aqui por enquanto? Não fez sentido nenhum? Ok. Guilherme falou que beleza também, então tá. Então, boa. Então, vamos seguindo aqui. Qualquer coisa vão perguntando. Tipo carteira de crédito, você acha que tem dinheiro, mas não tem. Mais ou menos isso aí. Mais ou menos. É uma boa comparação, Cleiton. Gostei. Beleza? Então, naquele exemplo ali, como eu já expliquei para vocês, a gente tem ponteiro e tem uma outra posição que realmente contém o conteúdo, tá? Então, isso aqui é a explicação ali da imagem que eu dei para vocês, beleza? Quando a gente vai trabalhar, então, com ponteiros, a gente vai ter dois operadores básicos, tá, pessoal? Então, a gente vai ter o e-comercial. O e-comercial, ele é um operador unário que vai devolver o endereço da memória do meu operando. E eu tenho o asterisco, né, que é um outro operador unário que devolve o valor da variável localizada no endereço apontado. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com ponteiros, a gente vai estar basicamente mexendo com esses dois operadores unários aqui, certo? Eu tenho também, ou eu posso trabalhar aritmética em ponteiro, eu posso fazer incremento, decremento, isso a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas essas operações aritméticas vocês já conhecem e estão habituados, né? Essas duas operações unárias aqui, que vocês, a princípio,
não conhecem, a princípio nunca viram, né? Então, o e-comercial, ele está relacionado a endereço de memória e o asterisco, ele está relacionado a valor do conteúdo, né? Do endereço apontado, tá certo? Aí, talvez uma coisa que possa, digamos assim, começar a fazer sentido para vocês, ou que vocês podem pensar assim, né? Quando vocês estão programando lá em C, vocês vão fazer um scanf, por exemplo, vocês têm que colocar um e-comercial lá, né? Você faz um scanf, você coloca lá entre aspas duplas o tipo da variável que você quer ler, e quando você quer ler, ou você vai fazer a leitura, você coloca um e-comercial lá. Então você passa dois parâmetros, o que você quer ler e a variável em si. E se você não passa o e-comercial, como eu lembro que eu acabei não colocando o e-comercial lá sem querer na aula passada, o sistema não funciona. Justamente por quê? Porque lá a gente está trabalhando uma função que tem ponteiro internamente. Então, quando eu passo aquele parâmetro da variável que eu quero ler, digamos assim, ou da variável que eu quero armazenar aquele valor, eu tenho que passar ela no formato de ponteiro. Então, aquele e-comercial do scan que a gente utiliza tem relação com isso aqui, tem relação com esse operador unário aqui que a gente está trabalhando relacionado à memória. Beleza? Então, só para vocês começarem a fazer essa relação, tá? Tem a ver uma coisa com a outra, tá certo? Então, aquele E lá não é um E isolado. Tipo, vou pôr aqui, por quê? Por causa que lá dentro tem características de ponteiro. Beleza? Óbvio que quando vocês começaram a programar, né? Coloca. É assim mesmo que começa. Daí depois vocês vão entendendo por que coloca. Tá certo? Então, esses dois operadores unários aqui, eles têm total precedência a outros operadores matemáticos, tá? Então, operadores aritméticos, soma, subtração, multiplicação, divisão, os operadores unários aqui de memória ou de ponteiro têm precedência, tá? Então, eles vão sempre ser executados antes em precedência a outras operações aritméticas e outras operações lógicas também, tá? Então, basicamente, eles seriam os operadores de maior preferência dentro do nosso sistema, tá certo? Vocês já tinham ouvido falar de operador unário? Só para nunca na vida. Não? Só para dar um cheiro aqui para vocês, o operador unário, ele tem esse nome porque ele só precisa de um operando, né? Exatamente, Renata, né? Unário, binário, ternário, ele tem relação com isso. O unário, ele só precisa de um operador, né? Só precisa de um operando, né? O operador unário só precisa de um operando. Um operador binário precisa de dois operandos. Um operador ternário precisa de três operandos, né? Então, esses dois operadores aqui precisam só de uma variável, né? Como é o caso do scan lá. Eu coloco o e-comercial e uma única variável. Ele vai conseguir gerar uma operação naquela variável, sozinha. Por isso que é unário. Uma soma, por exemplo, é um operador binário, porque ele precisa de dois operandos. Você não consegue somar um número com nada. Tipo, variável A mais infinito. Então não tem como, precisa de um segundo operador. O operador unário está relacionado a um único operando. Beleza, pessoas? A Renata ali já tinha manjado isso, mas para a galera que falou que não, é basicamente essa a ideia. Tá bom, pessoas? Então, como ali o exemplo do scan, eu só preciso de um único operando para fazer com que o sistema funcione com essas operações. Tá certo? E aqui alguns cuidados, né? Como eu tinha começado a comentar ali com vocês, né? Os ponteiros, eles podem causar muitos problemas, né? Se eu utilizá-los de forma incorreta. Principalmente a gente programando em C, C++, né? Porque não tem nenhum tipo de restrição. Então, eu posso fazer basicamente o que eu quiser, né? Então, eu posso fazer o programa fazer muita coisa errada, digamos assim, né? Tem até muita característica de hack
que eu posso conseguir fazer dentro de um sistema de codificação utilizando o posicionamento de memória, né? Stack. Eu posso tipo, zoar a stack de um sistema inserindo coisa dentro dela. Eu posso acessar senha, eu posso burlar sistema de senha e tal. Isso, óbvio, se o sistema for mal feito e eu tiver uma possibilidade ali de dar uma brincada, né? Mas essa parte de apontamento de memória é bem importante, tá? Então pode ser meio chato na minha parte ficar falando isso 212 vezes, mas a gente vai fazer utilização de ponteiro, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo para que ele funcione da forma correta, tá? Então, o primeiro cuidado ali é sempre apontar para o tipo de dado correto, tá? Então, se eu declaro um ponteiro num tipo de dado, por exemplo, int, tudo que eu for trabalhar relacionado a ele tem que ser relacionado a variáveis do tipo int, né? Para que nada de incorreto aconteça com a minha memória, né? Porque senão eu vou, no caso, estar evadindo memória ou possibilitando a evasão de memória. Então, não quero que isso aconteça. Então, sempre tomar cuidado para trabalhar com o mesmo tipo, tá? Então, o endereço de memória ali não tem necessariamente relação com o seu conteúdo. Então, não tem essa relação necessariamente. O sistema ele não vai alocar a memória dependendo do tipo, né? Ele faz a alocação do jeito que ele bem entende ali, entre aspas, né? E não vai depender necessariamente do conteúdo. Então eu tenho que tomar esse cuidado, beleza? E, né, toda vez que eu inicializo ali um ponteiro, quando eu declaro um ponteiro, ele está sempre sendo inicializado com endereços que não são válidos. Então, obrigatoriamente, antes de eu fazer alguma coisa com esse ponteiro, tem que atribuir um endereço a ele. É diferente de, por exemplo, uma variável, digamos assim, né? Uma variável eu posso inicializar ela e utilizar ela para printar alguma coisa. A gente vai encontrar lixo lá dentro, né? Então, óbvio, é um erro, está errado, eu não deveria fazer isso, mas não é um erro absurdamente grave, digamos assim, né? Mas se eu faço a declaração de um ponteiro e eu não faço a inicialização da posição de memória, ela vai ter lá um lixo e muito provavelmente esse lixo vai apontar para alguma parte do sistema que seja alguma parte bloqueada ou algo do gênero. Então, o meu sistema, o meu programa, ele vai estar tentando fazer acesso que ele não tem permissão, que muito provavelmente vai fazer ele estourar na nossa cara, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí quando a gente estiver trabalhando com os ponteiros também. Então, sempre trabalhar com o tipo correto, né? E sempre fazer algum tipo de inicialização de memória que eu tenha acesso, né? Para não estourar alguma coisa, não estourar algum tipo de acesso não permitido. Beleza? E aqui vamos, então, já fazer um exemplo ali para que a gente possa ver o que acontece e esses operadores aqui que eu comentei com vocês, tá? Então eu vou abrir aqui o meu Code Composer. Code Composer não. Visual Code. Code Composer é para outra coisa. E a gente vai fazer este código ali. Espera lá. Beleza. Ok. Acho que vocês estão vendo o meu code, provavelmente. Sim. Então tá. Vou criar um arquivo aqui. Exemplo 1.c para a gente testar ali, tá? Então vou pegar justamente esse código aí que está no slide e a gente vai detalhando ele, beleza? Então, include stdio para a gente poder printar as coisas, beleza?
Ok, né? Então aqui, o que eu tenho ali? Eu tenho uma criação de um ponteiro, que aqui eu estou chamando de pointer, tá? Poderia chamar de qualquer outro nome. Então, lembrem que a característica aqui de nomenclatura, ela é igual a das outras variáveis, então posso chamar de chuchu se eu quiser, posso chamar de ponteiro, eu posso chamar de var, eu posso chamar do que eu quiser. Aqui no exemplo, eu estou criando ele com o nome pointer. Então, quando eu faço isso aqui desta forma, int, asterisco, e coloco um nome, a partir desse momento eu criei um ponteiro. Então, aqui eu estou criando um ponteiro no meu sistema que tem esse nome pointer aqui, tá? Também criei lá uma outra variável chamada x que recebe 200, beleza? Então, criei um ponteiro, que aqui eu ainda não inicializei com nada, e depois criei a variável x, beleza? Nesse caso, obviamente eu não poderia apontar a variável x dentro desse ponteiro, porque no processo estrutural é criado o ponteiro dentro da memória e depois é criada a variável x. Então, a variável x ainda não está alocada quando eu criei o ponteiro. Então, tem que fazer esse processo em um momento posterior. Por isso que depois das variáveis criadas ali, eu faço pointer igual a ex. Beleza? Então, o que isso aqui vai fazer? Isso aqui, essa linha de código aqui em específico, ela vai devolver para mim ou melhor, o endereço de memória da variável x e colocar esse endereço de memória dentro do meu ponteiro. Então, quando eu faço isso aqui, quando eu faço essa linha de código, a linha 7, eu estou falando que o ponteiro que eu acabei de criar vai receber o endereço de memória da variável x. Então, é isso que eu estou colocando dentro do ponteiro, o endereço de memória da variável x. Então, esse ponteiro aqui, ele aponta para a variável x, no caso. Então, eu estou criando uma variável que aponta para outra variável. Nesse caso, pointer aponta para x. Beleza? Na memória, pointer não vai ter o valor 200. Ele vai ter a posição de memória da variável x. Então, se eu acessar pointer, eu tenho a posição de memória de x e eu posso pegar essa posição de memória e ir para a posição de memória específica de x. Ok? Então, essa é a ideia. O endereço de memória da variável x é um número aleatório ou segue um padrão? Ela segue um padrão, Vinícius. A gente vai ver ali depois que a stack de memória, ela normalmente vai ser alocada dentro de um padrão, né? Então, quando eu crio o programa aqui, ele aloca a minha stack padronizada, então ele sempre começa da parte mais em cima e vai alocando mais para baixo. Então, ele vai primeiro alocar o pointer e usar a quantidade de posições necessárias para ele. Depois vai alocar o x e usar a quantidade de posições alocadas para ele. Depois vai alocar as próximas variáveis. Então, ele sempre vai alocando na ordem de cima para baixo. Então, você vai ver ali, por exemplo, que o pointer está numa posição mais acima ou maior, digamos assim, do que a variável x. Então, o pointer pode estar lá na posição 60.000 e o x vai estar na posição 59.996, ok? Mas daí você pode me perguntar, putz, mas isso não é aleatório, 60.000, esses valores, obviamente, depende de máquina para máquina, de sistema para sistema, de como que ele vai alocar, né? Normalmente, se eu estou rodando no PC, eu tenho um espaço de memória reservado para fazer algumas rotinas. Então, ele vai sempre nesses espaços que ele vai ter, né? No caso, se eu for lá para o embarcado, por exemplo, aí eu posso determinar isso, eu posso determinar tal posição de memória aqui vai ser específica para eu armazenar tal coisa, beleza? Mas quem gerencia essas posições de memória, no caso, é o sistema operacional. Tem uma lógica, tanto do posicionamento quanto da organização, mas teoricamente não tem como a gente prever que a posição de memória vai ser 60.000, por exemplo, tá? Vai ser algum número que para a gente pode ser aleatório, mas tem um padrão ali dentro do sistema. Beleza? Não sei se consegui responder a tua pergunta, Vini. Se fez algum sentido. Sim? Então beleza. Então tá bom.
Então, dando sequência aqui, essa linha, o que a gente fez? A gente fez com que o ponteiro, pointer, receba o endereço de memória da variável x, beleza? Agora a gente vai printar algumas coisas aqui para a gente ver, beleza? Então, vou fazer aqui o nosso printf, beleza? Eu vou printar inicialmente o pointer, para a gente ver o que tem dentro dele, tá certo? Vou também printar aqui, depois eu escrevo bonitinho as coisas. Também vou printar o e-comercial x, ou seja, aqui eu vou printar o endereço de memória da variável x, vou printar o endereço de memória da variável pointer, ou do ponteiro pointer, então e-comercial pointer, e também vou printar aqui o nosso valor de apontamento de pointer. Ok? Então aqui, ó, vou até mudar a ordem para a gente analisar. Então vou printar o quê? Eu vou printar pointer isoladamente, só ele. Vou printar e-comercial pointer e vou printar asterisco pointer. Ok? Então vou printar as três possibilidades, digamos assim. Ok? Quando eu printar só pointer, o que ele vai retornar para mim? Quando eu printo só pointer, ele vai retornar para mim um endereço para qual pointer está apontando. Ou seja, eu vou printar o que está colocado dentro da memória de pointer. Ok? Então, se eu faço print única e exclusivamente de pointer, eu estou printando o que está dentro da variável pointer. Quando eu printo e-comercial pointer, o que eu estou fazendo? Eu estou printando o endereço da variável pointer. Ok? E quando eu printo asterisco pointer aqui, o que eu vou estar printando? Eu vou estar printando o valor apontado por pointer. Ok? Então, o valor que está dentro do endereço que o pointer aponta. Então, é isso que vamos estar fazendo aqui. E daí, para confirmar se está tudo funcionando certo ou não, eu vou printar aqui esse EX, eu vou printar o endereço da variável x, tá? Só voltando aqui, galera, para antes da gente printar as coisas, deixa eu voltar para essa tabela aqui, ó. Beleza? Então, o que a gente está fazendo? Espero que vocês estejam com o código aí na mão, tá? Quando a gente printa só pointer, sem nenhum dos dois operadores unários, a gente vai printar isso aqui. O conteúdo da memória em relação à posição de armazenamento. Então, a gente vai printar isso aqui. Quando eu estou printando o e-pointer, eu vou printar isso aqui. Endereço da memória daquela variável pointer. E quando eu printo asterisco pointer, eu vou printar isso aqui. Ou seja, eu vou printar o valor da variável que eu estou apontando. Beleza? Então, isso é pointer, isso é e-pointer, e isso aqui é asterisco pointer. Essa é a ideia, tá? De a gente trabalhar com os ponteiros e com aqueles elementos ali. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Ok? Então, aqui para o meu pointer apenas, eu estou, mais uma vez, eu estou printando para qual endereço pointer aponta. Então, endereço que pointer aponta. Beleza? Então, vou colocar aqui um %i por eu ter criado como inteiro. Tá certo? Então, esse é o primeiro. O segundo aqui, que é o ePointer, a gente vai colocar, ou vai printar o endereço do pointer. Ok? Então, %i barra i. Tá certo?
E no último aqui, asterisco pointer, a gente vai printar o valor do endereço que pointer aponta. Então, valor do endereço que pointer aponta. Tá? Então, essas são as 3 possibilidades com o meu ponteiro. E para a gente conferir se está tudo certo, a gente vai printar o endereço de x, endereço da variável x. Ok? Então, é isso aí. Vamos lá. Vou rodar esse cara e ver onde a vida vai nos levar. PC sempre astuto para rodar as coisas. Muito rápido. Vamos, tio. Rode. Obrigado. Au. Então, foi. Beleza. Eu coloquei o 2 pontos no lugar errado. Mas tudo bem. Só o que deu que não estava indo e daí foi. Eu esqueci de colocar o percentinho. Beleza. Então, olha só, pessoas. Agora, aqui embaixo. Deu boa? O que a gente tem aqui, então, primeiro? Deixa eu deixar um pouquinho menor. O que a gente tem? Primeiro, estou pegando o que eu tenho dentro de pointer, que eu tenho dentro do nosso ponteiro. É esse primeiro número aqui, esse primeiro valor que aparece, tá? Vamos já comparar com esse último valor aqui, que é o endereço de memória da variável x. Então, se a gente comparar esse cara que está aqui na primeira linha com esse cara que está aqui na última linha, a gente vai ver que esses dois são iguais. Justamente porque o que eu fiz aqui nessa primeiro comando? Eu fiz com que o ponteiro recebesse o valor de memória da variável x. Então, o endereço de memória da variável x tem que ser igual ao que está armazenado dentro da variável pointer. Ok? Então, é isso que a gente tem aqui. Realmente, o endereço da variável x é igual ao que está dentro da variável pointer, justamente porque o que eu coloquei dentro de pointer é o endereço da variável x. Então, esses dois caras aqui são iguais. Beleza? O segundo aqui, eu peguei o endereço de pointer. Então, ele coloca ele nessa posição. Então, o endereço de pointer é aquele 64, 62,
62 não, 22300. Então, 64, 22300. Essa aqui é a posição de memória do pointer. Vejam que existe uma sequência lógica aqui, né? Então, eu tenho 64, 22300 e no de cima eu tenho 64, 22, 296, certo? Justamente porque ele começa a ordenar as nossas variáveis ou alocar a memória de cima para baixo, ou seja, de uma memória mais alta, de uma posição de memória mais alta para uma posição de memória mais baixa, certo? E ele sempre vai fazer essa alocação com a quantidade de posições de memória que são necessários para o tipo que eu estou criando. Ali no caso, a gente criou um int, e o int ele faz a ocupação de 4 bytes, 4 posições de memória. Então, por isso que eu tenho essa diferença de 4 valores entre pointer e x, porque o pointer está ocupando 4 posições de memória, e o x vai estar ocupando 4 posições de memória mais para baixo. Então, ele está ocupando 96, 95, 94 e 93. Então, se eu criasse mais uma variável embaixo de x, eu iria ver que muito provavelmente ela estaria armazenada ali na posição 64, 22, 292, beleza? Então, eu consigo ver esse endereçamento da memória acontecendo aqui, tá? E quando a gente imprime aqui o asterisco pointer, no caso, quando a gente faz a impressão desse operador aqui, a gente vê o 200, que é justamente o que tem dentro da variável x. Por quê? Quando eu uso o asterisco pointer, eu vou devolver o valor da variável que eu estou apontando. Ou seja, ele vai pegar o valor de onde eu estou apontando. Por isso que aparece o 200 aqui, porque o pointer está apontando para a variável x e toda vez que eu faço asterisco pointer, eu estou pegando o valor do conteúdo da variável x e trazendo ela para a relação de pointer. Beleza? Então aqui a gente consegue ver esses operadores funcionando e o que a gente tem em cada um dos nossos casos. Tá certo? Vocês conseguiram executar aí o de vocês? Funcionou certinho? Provavelmente não deu os mesmos valores de memória aqui dos meus, né? Acho difícil. Mas a estrutura deve ser bem parecida, né? Tem que ter aqui 4 posições, tal. Esse cara tem que dar 200. Então, se vocês rodarem aí, vocês vão ver uma estrutura bem parecida, mas obviamente sem os mesmos valores. Deu certo aí, pessoas? Conseguiram executar esse código aqui? Funcionou? Boa. Conseguiram ver certinho? Boa, Pedro. Boa, Camila. Deu certo. Do Clayton também funcionou. Então, beleza. E não deu os mesmos valores aqui, né? Se der os mesmos valores, eu vou ficar com medo. O 200 não. O 200 tem que ser igual. Agora, os valores de memória, se der igual, lascou. Aproveitar, Vinícius, ali da tua pergunta que você fez. Fez sentido essa alocação aqui, ou o número ali? Também com aquilo que eu expliquei agora vendo aqui? Meu endereço de X deu um número absurdamente grande. 1566-425856. Mas deu negativo? Não existe posição de memória negativo, cara. Algo não está muito certo aí não, Cleitão. No caso. Porque não tem como dar uma posição de memória negativa, cara. Não poderia. Tá exatamente igual, tá? O i você criou inteiro. Ó, vejam só aí os problemas de usar ponteiro. Representação, tá certa? Dê uma conferida aí. Porque um valor negativo de memória é meio complicado. Não deveria dar. O que pode estar acontecendo, sabe o que é? É representação mesmo, né? E daí quando você mostra lá uma representação errada, ele só demonstra diferente. Então, tipo, é como se o número tivesse estourado e mostrado o negativo dele. Estranho, mas não sei se está usando percent %d aí, troca para percent %i, algo do gênero.
Beleza? Mas não deveria ser negativo. Muito estranho. Tá usando o i mesmo? Depois, cara, então salva esse arquivo aí e daí depois no final você compartilha aqui pra gente dar uma olhada. Beleza? A gente vai fazendo os outros aqui, deixa esse aí de ladinho, aí no final a gente dá uma conferida. Esse endereço é um endereço na memória geral do computador? Sim. Uhum. Os dois, no caso, né? Beleza? Então, boa. Então, bacana. Então, vamos seguindo aqui, meus encarecidos. Vamos lá. Então, primeiro exemplo aqui. Boa. Agora, né, que a gente poderia fazer aqui, que é interessante a gente, depois de ver ali funcionando, é pensar aqui o que vai acontecer quando a gente executa essas operações. Beleza? Então, no exercício, o que essas operações aqui vão acabar fazendo? Então, vamos fazendo junto aqui. Achou o erro aí já, Cleiton? Boa. Esse endereço ele não necessariamente é permanente, Vinícius, porque ele é uma posição de memória não fixa, né? Ela é flutuante. Então, tipo, vai depender ali do teu compilador, no caso, né? Ou não necessariamente do compilador, mas do momento que você está rodando o teu código. Você pode só rodar o ponto .exe por fora do compilador. Talvez você tenha outros endereços de memória aparecendo ali para as tuas variáveis, se você rodar por fora do compilador esses valores. Se você fechar o compilador e abrir de novo, talvez também apareçam outros valores ali, né? Porque eu não tenho uma posição fixa para isso, né? É variável. Depende do que está rodando no momento. Beleza? Tem como você trancar esse endereço? Tem. Tem como você bloquear, né? Porque daí que vem a questão de, por exemplo, você fazer uma alocação dinâmica de memória, onde você pode sempre utilizar o mesmo endereço, ou daí você fazer um programa que vai sempre fazer a utilização de um endereço em específico, né? Só que daí você tem que verificar se aquele endereço não está sendo usado no momento que você inicializa o teu sistema, né? O teu código, o teu software. Porque se você fixa, tranca ali, como você colocou, se você tranca uma posição de memória e você inicializa o teu software e tem outro software usando, vai dar evasão de memória. Tipo, um vai tentar acessar a posição de memória do outro. Então, tipo, isso daria errado. Então, se você quer sempre, eu quero sempre usar essa posição de memória, dá para você fazer uma rotina ali, verificar se tem alguém usando aquela posição, para daí gerar uma alocação fixa ali. A gente criando desse jeito aqui, que a gente está criando, a gente está criando ele de forma variável, né? Então ele pode mudar ali ao longo do tempo, pode mudar dependendo do que eu faço. Beleza? Fez sentido, Vinícius? Entendeu? Mas deixa só eu levantar um outro ponto aqui. Isso é basicamente por causa do sistema operacional, tá? Por exemplo, se você tivesse um controlador onde você não tem o sistema operacional e você tem controle sobre a stack, aí esse valor ele pode ser sempre fixo para ti, porque só você usando. Aqui é um sistema multitarefa, por isso que existe essa característica mais dinâmica da memória, beleza? Então tem esse ponto também, tá? Professor, que erro é esse? Arquivo de inclusão não encontrado em browser.pef. Uh, vamos lá, Gabriel. Que compilador que você está usando? Que IDE que você está usando? O VS Code? Tá. Você
fez o... Você colocou as extensões lá, você precisa colocar duas extensões. Tem extensão de C, tem extensão de C compiler, que você tem que adicionar, e você tem que adicionar também o compilador à parte. Quando você baixa o VS Code e começa a codificar em C, ele não tem o compilador, então você tem que baixar o compilador à parte para poder compilar o teu código e fazer ele funcionar. Então não sei se você fez todo esse passo a passo aí, não é só baixar o compilador. Eu não sei, estou comentando isso contigo porque realmente eu não sei se você fez isso. Você pode, por exemplo, usar lá o MinGW, que é o que eu uso, eu acho que quase todo mundo usa, que é o compilador. Você baixou o MinGW, instalou ele à parte e tal? Provavelmente não, né? Depois, cara, deixa a gente terminar aqui. Depois eu passo ali um tutorial para você, ou para o resto da galera também que queira, para fazer a instalação bonitinha e fazer funcionar, tá? Para instalar o MinGW, o que tem que instalar e tudo mais. Beleza? Mas faço isso depois, no finalzinho aqui, só para a gente não perder o fio da meada do ponteiro. Beleza, Gabriel? De quem quiser também, eu mostro lá. Gustavo, uma coisa, professor, mas esse espaço seria alocado direto na RAM ou primeiramente na cache? Ou na cache ele teria um outro valor de espera para ter esse resultado de execução na RAM? Aí, cara, esse valor ele é da RAM, né? A princípio, né? Cache, teoricamente você faz um sistema assim, você não tem acesso a cache, né? Você não vai ter acesso a cache porque a cache ali é a nossa memória de alta velocidade, né? Então isso o próprio sistema operacional gerencia para colocar coisas mais prioritárias. O nosso código a princípio não é nem um pouco prioritário, então eu não vou para cache, eu vou direto para RAM. Então aquilo ali que a gente tem é da RAM propriamente dita, né? Aqueles pontos de memória. A princípio sim. Depende da prioridade, né? Então, ele aloca lá e boa. Beleza? Até por isso que você pode ver que teoricamente é grande aquele valor, né? Se ele tivesse na cache, aquele valor seria bem mais baixo, porque a cache é muito menor também, digamos assim, em quantidade de espaço do que a nossa RAM. Beleza? Não sei se vocês fizeram SO já ou não. Arquitetura eu acho que vocês já fizeram, né? Mas SO acho que vocês ainda não fizeram. E essas questões e tudo mais, tem bastante coisa lá dentro de SO. Isso seria bem mais baixo em decimal, exatamente. Por causa do tamanho, né? Então, respondido aí, Gustavo? Beleza? Show of bola. Aí, nada, que isso, cara. Tamo junto. E daí, Gabriel, depois a gente vê o esquema aqui do Visual Code para quem quiser também, depois a gente vê, tá? Senão a gente perde o fio da meada aqui. Então vamos lá aqui, voltando, pessoas. O nosso exercício aqui seria verificar o que cada instrução aqui, o que cada linha de código, digamos assim, vai acabar executando, beleza? Então, está sendo declarado aqui uma variável x que recebe o valor 20, está sendo declarado um ponteiro p e está sendo declarado um ponteiro q, beleza? Então, estou declarando ali uma variável e dois ponteiros, todas no formato int, tá? Então, o que é essa primeira linha de código aqui? Ela vai executar para a gente. O que vai acontecer depois que essa linha estiver executada? Ah, prezada, vai dar erro porque não tem ponto e vírgula. Ok, depois eu arrumo, tá? Ignorem isso. O que vai acontecer aqui? Eu estou fazendo que P é igual a E comercial X. O que vai acontecer aqui? O que eu vou ter armazenado dentro de P depois dessa linha de código? Tan, tan, tan. Vamos lá. O que vocês acham?
Não. Exatamente, Pedro. O endereço de x. O Léo também falou endereço de x, o Vinícius falou endereço de x. Exatamente. Não é 20, tá, Cleiton? É o endereço de x. Então, o e comercial ele me retorna o endereço. Então, eu estou pegando o endereço da variável x e colocando dentro do meu ponteiro. Beleza? Então, é isso que vai acontecer. Então, depois daquela linha ali, eu vou estar colocando o endereço de memória da variável x dentro do meu ponteiro. Beleza? Aí eu tenho ali a segunda linha. P é igual a asterisco x. O que acontece depois daquela linha ali? Ou o que aconteceria em relação àquela linha? Beleza, o valor de x, exatamente. O Vinícius colocou ali valor de x, Fábio 20, Pedro 20. Beleza, então eu vou colocar 20 dentro do P. Aí vem uma coisa muito importante, galera. Concordo com vocês, total e 100%. Vai aparecer 20 dentro de P. Porém, esse 20 vai ser um valor ou vai ser uma posição de memória? Tã, tã, tã. Valor de memória. Posição de memória. Aí que está o grande BO. Porque você está pegando o valor de X e colocando dentro de um ponteiro. A partir de agora, 20 é a posição de memória para qual P aponta. Ou seja, você acabou de fazer bosta, basicamente. Porque é um ponteiro. Então, se você tentar acessar, o que você vai ter ali? 20. Só que 20 ele vai entender como sendo uma posição de memória. Beleza? Então, tem que tomar esse cuidado aí, tá? Então, realmente, vai ter 20, ele vai pegar o valor de x e colocar dentro do ponteiro. É isso que eu quero? Provavelmente não, tá? Então, um certo cuidado ali a se tomar, tá ok? Quando eu faço ali, por exemplo, Q igual a P, o que acontece? O que vai acontecer? Q igual a P. Tan, tan, tan. Opa, perdão. P igual a Q. Ou Q igual a P. Exatamente. Aí, só tem que ver qual que foi o teu ponto ali, Vini. Mas o Pedro colocou, recebe o valor da posição de X, vai mostrar o endereço de X, recebe o valor de X. Tá. Olha só, o que vai acontecer ali no caso? O que eu tiver como valor dentro de P vai ser colocado como valor dentro de Q. Ok? Então, a posição de memória para a qual eu aponto em P vai ser colocada dentro de Q, ou seja, Q vai começar a apontar para a mesma variável ou para a mesma posição de memória que P aponta. Então ali eu só estou colocando, é uma atribuição normal, estou pegando o que está dentro da posição de memória da variável P e colocando dentro da posição de memória da variável Q. Isso eu posso fazer normal, tá? Então eu estou reapontando, digamos assim, né? Estou fazendo com que dois ponteiros apontem para o mesmo lugar. Então, só repassando informação, isso é de boas de fazer. Beleza? Agora, se eu faço ali, por exemplo, asterisco Q igual a asterisco P. Essa é complicada. O que vai acontecer nesse caso? Pedro falou 20. Não deixa de estar errado. No caso, o que iria acontecer ali, né? Vai acontecer que eu vou pegar o valor que está dentro da variável para a qual P aponta e eu vou colocar isso dentro da variável para a qual Q aponta. Beleza?
Então, vamos supor aqui um outro caso, vamos melhorar ali um pouquinho. Vamos supor que P está apontando para a variável X e Q está apontando para a variável Y. Se eu faço asterisco Q igual a asterisco P, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o valor de X seja colocado dentro de Y. Então, eu vou alterar o valor das minhas variáveis de apontamento. Beleza? Então, é isso que acontece. Então, eu consigo aqui, no caso, né? Vocês podem ver, eu consigo complicar bastante a vida, né? Ou eu consigo fazer acessos, né? Sem necessariamente acessar as variáveis. Então, eu consigo fazer ou gerar acessos em posições de memória sem necessariamente acessar ali as minhas variáveis. Beleza? Fez sentido esse último aí, pessoal? Esse eu acho que é o mais estranho de todos. Asterisco Q igual a asterisco P. O que eu tinha dentro da variável para a qual P aponta vai aparecer dentro da variável para a qual Q aponta. Beleza? Ou não beleza? Tais obedos. Eu sei que é bem complexo, tá, galera? Isso aqui vocês vão ter que dar uma treinada boa. Mas se fizer um primeiro sentido, já é um começo muito importante. Se nesse começo faz sentido, já é bom. Luiz falou beleza, Kleberson falou beleza. Então, vamos tocando aqui. De pouco em pouco vai fazendo sentido, tá? Se puder recapitular os dois primeiros é melhor. Beleza, então olha só, esses dois aqui, né? P é igual a E comercial X, então eu vou, com o E comercial, retornar o endereço da variável. Então, nesse caso, eu estou colocando dentro de P o endereço da variável X, tá? E na segunda linha, o asterisco, ele devolve o valor. Então, eu vou estar pegando o valor da variável X e colocando dentro de P. Que daí é o caso que, teoricamente, eu não quero. Não quero colocar valor de variável dentro do meu ponteiro. Eu quero sempre colocar posições de memória dentro do meu ponteiro. Beleza, Luiz? Então, E retorna endereço, asterisco retorna valor. Lembrem sempre disso. Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui um outro exemplo, tá? Fazer um programa que atribua o valor de uma variável inteira, x, para uma variável inteira, y. Vocês podem falar, nossa, esse programa é muito fácil, x é um igual ao outro, né? Vou fazer y igual a x, né? Porém, aqui tem uma regrinha, né? Use um ponteiro para fazer a atribuição desse valor. Não use atribuição simples. Então, a gente vai trocar o valor de x com y sem fazer a atribuição entre x e y. Beleza? Para a gente entender aqui. Então, vamos lá, galera. Eu vou criar aqui um outro exemplo 2. Tá? Ponto C. E depois, como eu fiz lá semana passada, eu repasso esses arquivos para vocês ao final da aula. Beleza? Se vocês quiserem, obviamente. Então, ao final da aula, eu coloco todos esses arquivos lá para vocês. Então, vamos lá, né? Então, criei aqui o nosso main padrão, coloquei o estúdio porque a gente vai usar o print, né, para apresentar coisas. Então, eu tenho que criar aqui o quê? Eu tenho que criar 3 variáveis, certo? Eu vou criar a variável x, vou criar a variável y e eu vou criar um ponteiro, justamente para fazer o processo de atribuição, tá? Então, vou primeiro aqui criar o int pointer, chamar sempre de pointer ou de p, tá, galera? Para ficar sempre com uma nomenclatura meio padronizada, tá? Ou vai ser pointer ou vai ser p aqui para a gente facilitar a nossa vida, ok? Vou criar a variável x aqui e vou colocar um valor qualquer dentro dela, por exemplo, 200, tá? Então, valor qualquer. E vou criar aqui a variável y, que não tem nada dentro dela, tá certo? Então, obviamente, aqui
No final, a gente vai printar ali a variável y para ver se realmente vai aparecer o 200. Ok? Então, o que eu faço? Eu vou fazer aqui com que pointer receba a posição de memória do x. Então, primeiro passo é colocar a posição de memória do x no pointer. Então, pointer vai apontar para x. Ok? Então, eu faço com que pointer receba esse valor de memória. Então, pointer igual a e comercial x. E como segundo passo, eu vou fazer o y receber asterisco pointer. Por quê? Quando eu faço o asterisco, eu vou devolver o valor. Pointer está apontando para quem? Pointer está apontando para x. Então, quando eu faço y receber asterisco pointer, eu vou fazer com que eu vá na posição de memória que eu estou apontando e pegue o valor que está lá. Então, pointer aponta para x, dentro de x eu tenho 200. Então, o que eu vou colocar dentro do y? 200. Por quê? Pointer está apontando para x. Beleza? Então, dessa forma, eu consigo fazer um processo de atribuição indireta. Então, estou atribuindo o valor de x a y, sem vir aqui e fazer com que y receba x. Tá certo? Então, essa é uma forma de atribuição indireta. Para a gente verificar, né? Vamos fazer o nosso printf aqui. Percent. Ok, então, vamos ver aqui o que acontece. Enquanto roda aqui, o que tinha dado de BO no teu lá, Cleiton, lá atrás? Só para você dizer para nós aí. Já rodou, já. Muito rápido. Demorou demais, Cleiton. Sacanagem. Aqui, ó. Tinha faltado colocar... Ah, o E. É, sabia que tinha alguma coisa. Não podia. Mas beleza. Ó, aqui, ó, galera. Então, o valor, e eu coloquei aqui o valor de y, não atribuí nada a y e não fiz y igual a x. E no final das contas, o y aqui recebeu 200. Beleza? Vocês podem falar, é o mesmo valor que estava lá atrás, Prisada. Muda isso aí. Beleza, vou mudar para 500 aqui, tá, galera? É outro valor. Deixa eu rodar novamente. 500. Olha só. Então não é o 200, não é mágica. Pedro perguntou ali, por que percent i? Esse aqui, Pedro? É porque a nossa variável y aqui é uma variável inteira. Então eu estou falando que eu vou printar um valor inteiro aqui. Quando eu uso percent i, eu estou falando que nessa posição aqui eu vou printar uma variável que é do tipo inteira. Beleza? %d também funciona. Também posso usar o %d. %d e o %i são para inteiros. Ok? Então, tanto d quanto i servem para inteiros. Isso é da linguagem C, tá, galera? Independente do compilador que eu estou usando aqui, tá? Quer dizer, independente da IDE, o compilador do CodeBlock e o compilador aqui do VS Code é o mesmo. É o mesmo compilador, tá, galera? Então, isso é da linguagem C, tá? Eu posso usar I ou posso usar D. Se vocês quiserem, eu começo a usar D aqui, mas eu utilizo I. Mas tanto faz, é igual, é a mesma coisa, tá? Não se preocupem, o resultado final é o mesmo. Ok? Então, ó, aqui a gente tem o nosso, a nossa atribuição indireta. Então, eu estou atribuindo indiretamente o valor de x para y. Então, posso criar essas atribuições indiretas aqui. Beleza?
vocês aí deu certo também, galera? Esse exemplo aqui, vocês copiaram aqui, testaram, deu boa, não deu boa? Só para eu saber. Deu boa, Diego? Massa. Da Camila também, perfeito. Boa. Então, fechou. Do Cleitão ali também, deu boa. Então, show. Do Pedro também, massa. Então, se eu estiver indo muito rápido alguma coisa aqui, galera, vão me avisando, tá? Eu tô indo, vocês estão falando que tá de boas e tá dando certo, eu tô só indo, tá? Qualquer coisa vão me avisando aí, tá? Fabião também falou que deu boa, então beleza. Então, top. Vocês podem falar, não, tá fácil, Prisão. Aí eu vou ir. E já dá pra fazer uns negócios mais legais. Vocês falarem que tá fácil, brincadeira. Vamos lá. Agora, eu tinha comentado para vocês lá no começo que a gente também pode fazer aritmética aqui com ponteiros, né? Porém, quando a gente vai fazer aritmética com ponteiros, a gente só pode fazer adição e subtração, tá? Então, se eu faço algum tipo de operação lógica não, operação aritmética, essas operações elas são única e exclusivamente soma e subtração, tá? Eu também posso fazer operação lógica caso eu queira, tá? Então, eu posso aqui também executar operações lógicas. Então, maior, igual. Posso trabalhar normal, tá? Todas as operações lógicas são viáveis de se trabalhar com ponteiro. Eu posso trabalhar nas posições de memória ou eu posso trabalhar nos apontadores, tá? Aqui, para aritmética, única e exclusivamente soma e subtração, adição e subtração, tá? E essa aritmética ela vai depender, obviamente, da base do meu ponteiro, tá? Então, se eu estou trabalhando com um ponteiro de char e um ponteiro de int, a minha soma, a minha subtração vão ser diferentes. Ele vai sempre trabalhar na base, né? Como assim, prezado? Criei um ponteiro de char. Char ocupa uma posição de memória. Então, quando eu faço um incremento no meu ponteiro, ele vai incrementar uma posição de memória. Então, eu incrementei ele em uma vez, é somado uma posição de memória. Se eu crio um ponteiro do tipo int, int ocupam 4 posições de memória, quando eu somo 1 no meu ponteiro, ele já vai automaticamente somar 4 posições de memória. Beleza? Isso a gente vai fazer um exemplo ali e vocês vão ver. Mas a ideia é que esse incremento e essa subtração dependem da base, tá? Então, isso é bem importante para a gente lembrar, tá? E quando eu estou incrementando e decrementando, eu estou mexendo em posição de memória, tá? Então, se eu faço incremento e decremento do ponteiro, propriamente dito, eu estou incrementando e decrementando posições de memória. A gente não está decrementando a variável apontada. A gente está incrementando e decrementando o ponteiro em si. Beleza? Então, esse é um ponto importante. Aqui, né, eu posso utilizar os padrões lá, né? Mais ponteiro, menos ponteiro, que é a parte de pré-incremento e pré-decremento. Posso usar o ponteiro mais e o ponteiro menos. Isso aqui é o pós-incremento e pós-decremento, que vocês já conhecem. E eu posso fazer soma e subtração padrão, né? Por números sempre inteiros aqui. Então, eu não posso, por exemplo, pegar o meu ponteiro e somar 0,5. Não posso fazer isso, tem que ser um número inteiro, porque eu estou trabalhando com posições de memória. Então, não tem uma posição de memória, vírgula 0,5. Então, sempre que eu for fazer a parte de operação, vai ser uma operação com números inteiros. Então, posso pegar um ponteiro e somar com 1, 2, 3, 200 mil. Mas eu não posso somar ele com raiz de 12. Quer dizer, raiz de 12 dá, mas raiz de 3. Né? Não dá. Fração, não dá. É sempre um número inteiro. Beleza? Agora vamos fazer esse exemplo aqui, né? Então, para a gente ver essa diferença de eu fazer ou não o incremento, de eu trabalhar com esse incremento aqui, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui para o nosso compilador. Então, exemplo 3.c. Ok? Então, vamos lá. Começando sempre pelo nosso padrãozinho aqui, o nosso include.
stdio, porque a gente vai usar o print, então por isso que a gente inclui esse cara. Opa, int void não, né? Int main. Int void é feio. Beleza? Então, criamos ali a nossa função principal e eu vou criar aqui uma variável inteira qualquer, do tipo int, beleza? Eu vou criar aqui um ponteiro chamado p. E esse ponteiro aqui, ele vai receber a posição de memória do i. Então, eu tenho que, para poder trabalhar com o ponteiro, criar uma outra variável para que ele possa apontar, né? Eu não poderia simplesmente inicializar aqui o meu ponteiro, né, sem nada, e fazer um incremento nele aqui depois. Isso daria pipoco no nosso sistema, então a gente não faz. Então eu tenho que criar aqui uma variável, digamos assim, auxiliar inteira, né, para que eu possa mostrar isso aqui para vocês. Sempre, antes de fazer qualquer coisa no ponteiro, eu tenho que inicializar ele com alguma posição de memória viável, ok? Por isso que eu tenho a criação do i aqui. Então vou primeiro aqui printar o endereço do meu ponteiro, né? Então posso aqui agora colocar um %d, se vocês quiserem, posso colocar um %i, tanto faz, tá? Então vou manter o %i que eu estava usando, /n, e eu vou printar aqui o meu p, beleza? Ou o que eu tenho dentro de p, melhor dizendo. Então, peguei, criei o ponteiro, coloquei dentro do ponteiro a posição de memória de i. E agora eu vou apresentar o que eu tenho dentro do ponteiro, que é basicamente a posição de i. Vou fazer um incremento aqui da posição do ponteiro, então p++, então vou incrementar em 1 o meu ponteiro. E vou printar ele de novo, beleza? Então incremento ele em 1 e printo ele novamente. Então é isso aqui que eu vou ter, tá bom? Esse é o nosso exemplo. Então vamos lá. Então vejam só, está aqui embaixo. O que ele fez? Ele printou a posição do meu i, porque eu tinha colocado a posição de memória do i dentro do ponteiro, ok? Então, ele apresentou essa posição de memória. Depois eu fiz um incremento aqui no meu ponteiro, e esse um incremento fez com que eu tivesse aqui uma alteração de 4 valores na minha memória. Justamente porque, por meu ponteiro ser um ponteiro de inteiro, ele ocupa 4 posições de memória. Então, se eu der um incremento, ele vai sempre incrementando de 4 em 4 posições de memória. Sempre vai incrementando, digamos assim, de uma em uma variável, tá? Então, ele vai sempre incrementando o tamanho que ele precisa já para encaixar aquela variável no meu sistema. Beleza? Então, aqui para vocês verem. O que eu posso fazer aqui agora, por exemplo, é trocar para o char. Então, vim aqui e troco para o char. Beleza? Então, agora o meu ponteiro é do tipo char e a minha variável i ali também é do tipo char. Ok? Vejam a diferença aqui agora. A posição de memória do i, 299 lá no final, e a posição incrementada em 1 é 300, que é diferente do que eu tinha aqui em cima. A posição inicial do i era 296, incrementado em 1, virou 300. Justamente porque o char ele ocupa apenas uma posição de memória. Então, quando eu faço a aritmética em cima dele, ele vai sempre incrementado em 1, porque é um char e só ocupa uma posição de memória. Se eu for trabalhar com um ponteiro de int, que ocupam 4 posições de memória, cada incremento vai sempre trabalhar de 4 em 4 posições de memória. Beleza? Eu posso usar o i para printar o char. É que aqui o que eu estou printando? Eu estou printando a posição de memória que está dentro do ponteiro. Eu não estou printando o valor char que está dentro da variável char.
Eu estou printando o valor de memória. Por isso que eu estou usando o i ali. Continuo usando o i. Beleza? Porque eu quero printar o valor de memória inteiro. Se eu usasse um C aqui, ia sair tipo um conjunto de caractere representando aquela posição de memória. Beleza, Gabriel? Isso a gente pode fazer para outras coisas aqui também. Então, posso pegar, sei lá, um double, para a gente ver, double. Vou rodar aqui e ver a diferença. Olha só a diferença aqui. Então, tenho outra posição de memória inicial e tenho um incremento diferente acontecendo. Tá certo? Então, eu tenho essa variação ali acontecendo. No caso, o double é 8 posições de memória. Ó, o Clayton falou que colocou o %H ali e apareceu um GH. É, porque ele vai pegar esse valor numérico e vai tentar converter para um caractere, que daí não vai fazer sentido, porque você está tentando fazer com que um número aleatório se encaixe lá dentro da tabela ASCII para que ele se torne um caractere visível. E não é isso que a gente quer ver o número da posição de memória mesmo, né? Até se vocês quisessem, daria para colocar em hexa, em outro formato de número também. Estou colocando inteiro, que eu acho que é mais fácil de ver nesse começo, né? Então lembrem que o %i, %c é como que você quer representar na tela aquele valor. Então eu posso pegar um caractere, eu poderia colocar ali char i igual a c e mandar ele printar em %i. O que vai aparecer vai ser o valor inteiro referente ao caractere da tabela ASCII. Beleza? Então é tudo forma de representação. Lembrem que o computador trabalha só com 0 e 1. O que está lá dentro é 0 e 1, é número. O que a gente faz aqui de mágica é a forma de representação. Beleza? Então lembrem disso. Então coloquei o double aqui, o char já coloquei, o que mais que dá para pôr? Float. Vou pôr um float para ver. Float. Rodando. Olha lá. Float, tamanho 4, mesma coisa do int. Beleza? Então, aqui para a gente ver que essa aritmética está sempre relacionada à quantidade de posições de memória. Vejam que eu não mexi no código aqui. Lógico, né? Eu só alterei o formato ou meu tipo de variável. E essa alteração de tipo fez essa alteração de valores. Por que isso? Porque toda aritmética base de um ponteiro está relacionada ao tipo dela. Mudei o tipo, eu estou mudando a minha base de cálculo, digamos assim. Beleza? Então tem que tomar esse cuidado, sempre, né? Isso, óbvio, mexendo no ponteiro. Estou mexendo em posição de memória aqui. Lembrem-se disso, estou mexendo em posição de memória. Tá? Então, tomem cuidado. Prezado, você vai ensinar a gente a hackear as coisas? Ainda não. Um dia. Beleza? Nem perguntei para vocês, perdão, funcionou aí? Deu certo? Conseguiram alterar? Viram ali as diferenças entre os valores ali? Não só aqui, mas conseguiram ver aí também? Sim, Renatinha falou que sim, Cleiton, beleza. Fábio falou que deu certo, então boa. Então beleza, galera. Show of bola. Kleberson também. Pedrão, nice. Aí sim, hein? Ah, é nessa turma que tem 12 Pedro, né? Eu acho que é. Eu acho que eu tô falando com o mesmo Pedro toda hora e são sempre Pedros diferentes. 1, 2, 3, 4, tem 5 Pedros nessa turma. É muito Pedro. Piece of cake. Agora todos os Pedros poderiam responder e me causar uma confusão mental, tela azul e eu morri. Mentira. Então vamos seguindo aqui, pessoas. Deixa eu vir para cá, para o slide. Então fizemos esse exemplo. Eu já fiz isso aqui para vocês, já adiantei ali, já mostrei as alterações, né? Então,
partir daquele exemplo anterior, alterar os tipos. Então, a gente já fez isso aqui, eu já mostrei ali para vocês o que acaba diferenciando, tá? Ok? Aqui, questão de comparação, ou seja, de operações lógicas, né? A gente pode fazer essas operações lógicas, sejam no ponteiro em si, na posição de memória que está dentro do ponteiro, ou seja, para as posições apontadas, tá? Então, se eu quero fazer pela posição de memória, eu uso só o ponteiro normal. Se eu quero fazer para a posição apontada, eu uso o asterisco, ok? Então, posso fazer dessa forma. Então, quando eu faço isso aqui, por exemplo, esse primeiro if, eu estou verificando, eu estou querendo verificar se a posição de memória de P é menor que a posição de memória de Q, ou seja, a posição de memória que está armazenada em P é menor do que a posição de memória que está armazenada em Q. Se ela for menor, eu entro no if e faço alguma coisa. Então, eu estou analisando posições de memórias armazenadas. Se eu faço esse if aqui, esse terceiro if, eu vou verificar se o que eu tenho dentro da variável que P está apontando é maior do que o que eu tenho dentro da variável que Q está apontando. Tá certo? Então, são duas formas diferentes de fazer essa base de comparação entre os ponteiros. Eu posso fazer a utilização deles com as posições de memória que estão salvas dentro do ponteiro, ou posso fazer isso com os valores que estão sendo apontados, tá? Então, a parte de operação lógica continua exatamente igual. Maior, menor, maior, igual, igual, igual. Isso não muda, tá? O que muda, o que tem algum tipo de alteração é só aqui na parte de aritmética mesmo, tá? A parte lógica continua totalmente igual, tá certo? E aqui, agora relacionando um pouco de vetor e ponteiro, que é algo muito lindo dentro da nossa linguagem C, né? Que vetor e ponteiro estão totalmente relacionados. Na verdade, quando a gente cria um vetor, o que a gente está criando ali é um sistema de ponteiros, né? Então, a gente está criando um vetor, a gente criou um ponteiro para a primeira posição daquele vetor. Então, a gente pode não necessariamente criar um vetor, mas a gente pode criar um ponteiro e trabalhar com ele como sendo um vetor, tá? Então, sempre o nome do vetor é um ponteiro para a primeira posição desse vetor. Então, você foi lá e criou um vetor. VET 5 posições. Você consegue acessar o VET como um formato de ponteiro. Então, você consegue trabalhar ele como um ponteiro normal. Então, você pode criar o vetor e fazer todas as operações nesse VET sem colocar a indexação, como se ele fosse um ponteiro. Beleza? Então, todas as operações ali podem ser executadas utilizando o nome do vetor. Tá certo? E aqui, para a gente poder ver isso, tem mais um exemplo, tá? Então, aqui eu só criei o vetor e aqui embaixo eu trabalho ele como se fosse um ponteiro. Então, vamos ver o que acontece aqui, se isso funciona de verdade. Vamos lá. Então, novo arquivo, exemplo 4.100. Beleza? Então, né, nosso padrão. Int void não, já ia fazer um int void de novo. Beleza? Então, o que a gente vai ter aqui? Eu lá criei um vetor de float, tá? Então, eu posso dar o nome que eu quiser para ele. Aqui eu vou chamar ele de vet, beleza? Eu não vou determinar aqui quantas posições ele tem. Então, eu vou colocar aqui alguns valores dentro dele, tá? 3, 4 e 5. Então, esse ponteiro aqui é um ponteiro de... Ponteiro não, perdão, é um vetor de 5 posições, tá? Na posição 0 eu tenho aquele 1, na posição 4 eu tenho o 5. Beleza? Então, esse vetor criado, vou criar aqui uma variável i que vai ser o nosso auxílio ali para o for. Beleza? Então, vou criar aqui um for para que a gente possa trabalhar. Então, vou fazer com que ele vá da posição 0 até a posição 4, né? Então, trabalhar com aquele 5 ali. E eu vou querer aqui
um print aqui dentro. Então, print, eu vou colocar %f, beleza? Por ser um float, vou colocar .1 aqui, f, para a gente apresentar só uma casa, vírgula, e vou colocar aqui o meu vetor. Então, nesse for aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou percorrendo o vetor, ok? Então, estou só percorrendo o nosso vetor e apresentando o que eu tenho dentro dele. Então, aqui eu vou fazer esse processo, fazer um for para percorrer o vetor da posição 0 até a posição 4. Então, percorrer todas as 5 posições desse meu vetor. Vou copiar esse for e agora eu vou mudar esse vetor aqui para um ponteiro, beleza? Então, vou trabalhar como se fosse um ponteiro. Então, vou fazer vet mais i e vou utilizar do que eu estou apontando. Então, vou pegar esse vet, ou trabalhar ele como se ele fosse um ponteiro. Então, quando eu uso só o vet, eu estou falando que eu quero pegar o que eu tenho na posição, beleza? Inicial dele. Então, estou pegando para onde ele está apontando. E eu uso o asterisco aqui para pegar o valor do que ele está apontando. Beleza? Então, nesse caso aqui, ao invés de eu trabalhar ele como um vetor propriamente dito, com colchetes e tudo mais, aqui eu estou considerando como se ele fosse um ponteiro. Para visualizar, vou colocar um print aqui. Barra E. Beleza. Vamos rodar isso aqui e ver o que acontece. Ver se funciona. Então, olha lá. Saiu aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, saiu exatamente o que está dentro desse vetor, eu trabalhando ele como um vetor propriamente dito, ou eu trabalhando ele como um ponteiro. Então, todo vetor que eu declaro, ele é, na verdade, um ponteiro que aponta para a primeira posição desse vetor. Então, quando eu estou criando o vetor, eu estou criando, na verdade, um ponteiro para a primeira posição e eu posso trabalhar com essa primeira posição para achar as demais posições. Então, vejo aqui que sai exatamente a mesma coisa, independente do formato. Independente se é um formato vetor ou se é um formato de ponteiro. Beleza? Então, justamente por quê? Porque quando eu crio o vetor, ele é um apontamento. Ok? Então, esse aqui para a gente poder ver que ambas as coisas funcionam. Vamos voltar aqui. Beleza, bacana. Agora, vamos fazer um exercício um pouco mais interessante. Beleza? Então, o que ele pede ali? Declarar um vetor de 10 posições, que seja do tipo int. Ok? Então, eu tenho que declarar um vetor de 10 posições do tipo int. Eu vou preencher esse vetor com qualquer número, qualquer valor. E eu vou inicializar ali um ponteiro para a posição inicial do meu vetor. Então, pointer vai receber o meu vetor e eu vou fazer o ponteiro percorrer o vetor e imprimir as 10 posições. Então, é bem parecido ali com o exemplo, só que ao invés de eu percorrer com o vetor, vou percorrer ele com o ponteiro. Tá bom? Só para a gente ver ali uma diferença que a gente pode ter. Tá? Vou voltar aqui. Aqui não. Vocês estão vendo coisa que vocês não podem. Aqui. Vamos lá. Beleza. Então, vamos fazer aqui agora o nosso
exemplo qualquer, o 5. Exemplo 5.c. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, tá certo. Então, só deixa eu copiar esse cara aqui, para a gente levar lá. E deixar anotado o que a gente tem que fazer. Aqui. Então, beleza. Então, por onde que a gente vai iniciar o nosso esquemão aqui? Então, vamos iniciar ele colocando o nosso include do I/O para que a gente possa usar o print. Print main void. Ok? Então, criamos ali o nosso main. Vamos criar aqui um vetor. Então, int vet. Vou inicializar ele com valores aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, 10 valores. Beleza? Então, criei aqui um vetor do tipo inteiro. 10 posições. Então, ele tem aqui 10 valores e já preenchi ele com qualquer coisa ali. Então, preenchi ele de 0 a 9. Então, essas duas primeiras partes aqui feitas. Beleza? Agora, vou inicializar ali um ponteiro. Esse ponteiro que eu vou inicializar, ele tem que ser do mesmo tipo do meu vetor. Então, vou fazer um ponteiro pointer aqui. Então, int asterisco pointer. Beleza? E como eu vou fazer ali isso dentro do laço de repetição, eu vou criar aqui uma variável i de auxílio para a gente trabalhar dentro do for. Ok? Então, tenho aqui agora o meu vetor, tenho o meu ponteiro, e agora eu quero inicializar o ponteiro com a posição inicial do vetor. Então, quero fazer com que o meu ponteiro receba a posição inicial do meu vetor. Como que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou colocar essa posição inicial do meu vetor no meu ponteiro? Vamos lá, me deem ideias aí. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? Como é que eu vou fazer esse pointer igual a vetor? O for é só para percorrer depois, tá, Cleiton? Vou usar for, mas antes disso ainda. Eu quero, aqui no caso, fazer inicialização. Eu quero colocar a posição do vetor no meu ponteiro. Pointer igual a vet 0. Então, pointer igual a vet 0. Vamos ver se isso aqui faz sentido, tá? Peguei o que o Luiz comentou ali. Então, meu pointer é um ponteiro, ok? E o meu vet 0 é uma variável, beleza? Então, quando eu faço vet colchete 0, é como se eu estivesse fazendo a mesma coisa que aqui. Por exemplo, x igual a 0. Seria a mesma coisa que eu estava fazendo isso aqui. Pointer igual a x. Quando eu faço pointer igual a x, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que está dentro de x e colocar dentro de pointer, beleza? Então, se eu faço isso aqui, pointer igual a vet 0, eu vou colocar 0 dentro do meu ponteiro. Então, vou colocar o valor que está dentro da posição 0 nesse ponteiro. Beleza? Então, não poderia ser isso. Tá bom? O Kleberson ali, ele colocou desta forma. E comercial, vet. Então, pointer recebe e comercial do vet. Beleza? Pode ser isso? Vamos ver. Renata já colocou uma outra coisa ali. A gente já vê esse aí, Renata. Pode ser isso? Vamos pensar. O que o meu vet é? Se eu uso só o vet única e exclusivamente. Se eu usar só o vet. Se eu usar só o vet, ele é um ponteiro. Beleza? Então,
é como se eu estivesse montando um ponteiro, caso eu use única e exclusivamente VET. Beleza? Então, considerem que VET é um ponteiro se ele estiver isolado ali. Se eu usar ele só dessa forma, sem indexação. Quando eu faço e-comercial, eu estou devolvendo o endereço de memória. Então, o que eu vou fazer? Eu vou devolver o endereço de memória do VET e não para onde ele está apontando. Ok? Então, não é isso que eu quero. Eu quero pegar o que ele está apontando, nesse caso. Ok? Então, esse aqui também não poderia. A Renata comentou ali. Faz assim, ó. Pointer igual a VET. Isso aqui funciona? Isso funciona e faz exatamente o que a gente quer. Por quê? VET é um ponteiro, pointer é um ponteiro. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o que está dentro de VET seja colocado dentro de pointer. O que está dentro de VET? Única e exclusivamente, sem indexação. O que está dentro de VET é a posição de memória do vetor. O que eu quero colocar dentro de pointer? A posição de memória do vetor. Então eu faço só dessa forma. Pointer igual a VET. É como se eu fizesse isso aqui, ó, galera. Vamos facilitar. É como se eu tivesse isso aqui, ó. O ponteiro de VET e o ponteiro de pointer. Beleza? São dois ponteiros. Eu quero passar o que está dentro de VET para o que está dentro de pointer. Como é que eu faço isso? Uma atribuição simples. Porque eu quero passar posição de memória e posição de memória. Beleza? Então, nesse caso, eu faço desse jeito mesmo, simples. Então, tem coisas que, obviamente, vão ser extremamente complexas, né? A gente ficar pensando em coisas que são mais simples assim, é só eu fazer a atribuição normal mesmo. Beleza? Então, ponto para a Renatinha. Beleza? Então, o Cícero deu uma outra ideia ali, o Clayton também, mas essas aí já não dão boa, essas aí também, pesado. Tá? E o Pedro parabenizou a Renata. Muito bom. Então, ok, o que eu irei fazer aqui agora? Vou fazer um for. For das nossas 10 posições, são todas as posições que nos interessam, ok? Vou aqui incrementando o meu i, né, para passar por todas essas posições, e eu posso fazer aqui dentro de algumas formas, né? Mas eu vou fazer de um jeito talvez mais complicado possível. Vai lá. Só para a gente ver. Depois vocês melhoram isso aqui. Então, percent i, beleza? Que é o que eu quero mostrar. Barra n. Eu vou usar o nosso ponteiro, só que eu vou usar o asterisco agora. Justamente para quê? Eu tenho que, dentro do meu ponteiro aqui, dentro do meu pointer, eu estou apontando para a primeira posição do vetor e eu quero printar o que está dentro do vetor, eu quero printar os conteúdos. Então, eu faço utilização aqui do asterisco para printar os conteúdos. Beleza? E aqui embaixo, eu vou fazer um pointer mais mais. Então, eu posso fazer dessa forma. Então, vou incrementando o meu ponteiro. Também poderia fazer pointer mais i aqui. Beleza? Ou poderia até, dentro do próprio print, fazer pointer mais i. Como a gente fez ali no anterior. Então, são N formas aqui de fazer esse caso. Beleza? Vou deixar separadinho aqui, com incremento fora mesmo, para gente observar isso aí. Beleza? Obrigado. De nada, Renato. Que é isso. Boa. Daí aqui um return que eu coloquei como int, né? Então return 0. Ok? Então, dessa forma aqui, eu percorro o ponteiro, imprimo todos os 10 valores, só que pelo ponteiro e não necessariamente pelo vetor. Ok? Então vamos testar isso aí.
Então, olha lá. Deixa eu subir aqui um pouco. Ficar fácil. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, estou percorrendo todo o vetor, né, ou todos os valores que estão dentro do vetor, mas eu não estou percorrendo pelo vetor propriamente dito, estou percorrendo por esse ponteiro. Então, não estou em momento nenhum mexendo no vetor, eu estou só mexendo no posicionamento de memória e percorrendo ele. Beleza? Então, eu posso trabalhar desta forma. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Isso torna o acesso mais rápido? Não. Isso não vai tornar o acesso necessariamente mais rápido. Eu fazer exatamente aquilo ali. Tipo, por exemplo, nesse caso ali, acessar o ponteiro. Mas eu consigo fazer com que eu tenha várias rotinas que tenham priorização e tenham maior velocidade por usar ponteiro. Não é exatamente o caso desse exemplo ali. Ali eu não estou necessariamente ganhando velocidade com isso. Ok, Cleiton? Mas para outras coisas eu fazer algo parecido com aquilo sim vai me gerar um acesso melhor. Ok? Não necessariamente para esse exemplo, mas vão ter outros vários que vão. Que daí a gente vê ali depois a parte de modularização, passagem de parâmetros por ponteiro e tudo mais, aí sim que a gente vai começar a ter vários ganhos de otimização, né? É ali que a coisa começa a ficar interessante, digamos assim. Aqui é só a estrutura inicial para que a gente possa realmente entender o que está acontecendo com a nossa vida. Perguntas? Exatamente. São só as vogais. Depois vem o alfabeto inteiro. E daí vem a formação de palavras e depois vem a formação de frases, sentenças e textos. Aí começa a ficar interessante. Perguntas aqui, pessoas. Dúvidas, questionamentos. Então, beleza.